Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, subo aqui para falar de mais um absurdo do governador Cláudio Castro. Na falta de uma perspectiva concreta de sair do abismo financeiro e orçamentário do nosso Estado, o governador se comporta como um vendilhão, vendendo os bens públicos, incluindo escolas, incluindo toda uma gama cultural no Estado do Rio de Janeiro, sem se preocupar com estudo de impacto, sem se preocupar com o impacto, inclusive, na população do Estado do Rio de Janeiro. Então, o vendilhão Cláudio Castro, com essa premência que está supostamente alicerçada na lógica de disponibilizar recursos para sair desse abismo financeiro, fiscal e orçamentário do Estado do Rio de Janeiro, mas a gente percebe rapidamente as fragilidades graves nesse projeto, nesse PLC. Inclusive, não há apresentação dos valores de mercado desses imóveis ou qualquer informação sobre a situação jurídica desses imóveis. O Maracanã, por exemplo, o governo do Estado sequer pagou o Maracanã e já quer vender, né? É um escândalo quando a gente observa que o governador sequer pagou um bem público e já quer vender. Então, além de um vendilhão, ainda tem aí a resposta de um caloteiro concreto no Estado do Rio de Janeiro. E aí dizer que o que se apresenta aqui não é uma política como alguns tentam aqui eloquentemente tentar nos convencer, que é uma política de racionalização. Pelo contrário, é uma política de liquidação. Liquidação do patrimônio coletivo, liquidação da memória, da cultura, da arte, liquidação de espaços que cumpre a sua função social. E o projeto que o Executivo enviou para essa casa não traz informações básicas sobre os imóveis listados para venda. Não sabemos seus valores de mercado, como eu já disse aqui, sua situação jurídica, o uso atual ou eventuais restrições ambientais e urbanísticas, deputado Carlos Mink. Inclusive, é importante dizer que sem isso, não há como falar em transparência nem em interesse público. Pelo contrário, é um interesse extremamente privado do próprio governador vendilhão. Então, o que a gente está autorizando aqui hoje nessa casa é a venda de bens públicos às cegas, completamente sem garantir, porque o texto ele não define como os recursos arrecadados serão usados. Aí diz, metade vai para o Tesouro, metade para o Fundo Soberano, e nada se diz sobre a destinação concreta desses recursos. E o risco, senhoras e senhores, é a gente repetir aquilo que a gente viu com a venda da SEDAI. Esse dinheiro da venda da SEDAI, 20 bilhões, foi de ralo abaixo. Esse dinheiro foi, inclusive, para bancar a campanha do governador Cláudio Castro, que hoje está tendo que responder sobre os desvios com CEPERJ, inclusive 28 mil novas vagas para a sua reeleição de governador do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe para onde que vai o dinheiro de vendas apressadas, sem impacto real na situação financeira do Rio de Janeiro. Vai para fazer campanha, não para o governador em si, porque aí ainda está decidindo se vai ser senador, o que vai ser. Agora, em alta, porque no processo pré-eleitoral ele já fez uma nova chacina, um massacre de 121 pessoas, porque, obviamente, esses policiais também estão na conta. Também estão na conta do governador que faz massacre para aumentar a sua popularidade e assim ser eleito e eleger os pupilos sobre os quais ele põe a mão na cabeça.
Ou ninguém nunca viu, ninguém nunca reparou no estado do Rio de Janeiro que todo massacre é precedido de um ano eleitoral. Então é importante que a gente fale isso aqui e traga os reais objetivos do governador que quer sair vendendo. Então, como foi provado com a venda e privatização da SEDAI, esse dinheiro vai de ralo abaixo, se não for exatamente para garantir a eleição dos seus comparsas. E aí, desde o início da tramitação, a bancada do PSOL atuou com responsabilidade e compromisso, inclusive garantindo a escuta dessas pessoas diretamente impactadas com a venda desses imóveis. Fizemos, inclusive, aquilo que o governo não fez, que foi analisar um a um dos imóveis listados. E encaminhamos à Comissão de Constituição e Justiça a relação de 28 imóveis cuja a exclusão foi solicitada justamente por reconhecer seu valor social, cultural e ambiental. E graças a essa atuação, a gente teve 12 desses imóveis retirados da lista e incorporado no relatório do relator Knoploch. Foram preservadas, inclusive, naquele momento, as instituições importantes, como Casa NEM, Casa Almerim da Gama, o Grupo Arco-Íris, também a Escola Vila Lobos. Agora, me surpreende ouvir o presidente da CCJ que vai emendar para reincluir o Tortura Nunca Mais, o imóvel do Tortura Nunca Mais, que está ali há décadas fazendo aquilo que o governo não faz, que é reconhecer aqueles e aquelas que foram torturados, estuprados, violentados e assassinados na ditadura militar. Não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. Então, o seu comprometimento com a democracia e o Estado democrático de direito é evidente. Então, essa concessão, inclusive, deveria ser ampliada, deveria ser respaldada para aqueles, obviamente, que acreditam na Constituição, no Estado democrático de direito e não acreditam na lógica antidemocrática de assassinatos de pessoas que questionam a ordem vigente. Então, nesse sentido, é central a gente olhar que o Grupo Tortura Nunca Mais merece respeito e reconhecimento pela sua atuação. Aqueles que chegam nesse microfone e tentam acabar e tentam manchar a imagem do Tortura Nunca Mais são os mesmos que continuam achando que matar é a solução, que torturar é a solução num Estado. É aqueles que não reconhecem que teve ditadura militar, que destituiu assembleias legislativas, que destituiu o poder legislativo do seu lugar e está aqui fazendo não sei o quê, se odeia tanto a democracia, se odeia tanto e não respeita o voto da população. Então, eu faço aqui todo um aparato e reconhecimento ao Grupo Tortura Nunca Mais, que tem, a partir da sua atuação por memória, justiça e reparação, uma atuação brilhante, que não pode e não deve, na boca de qualquer um aqui dentro dessa casa, ser inviabilizado, ser completamente destituído da importância que tem para a democracia desse país e para a reparação com aqueles e aquelas que foram torturados e mortos pela ditadura militar. Então, é importante dizer que esses espaços são, evidentemente, espaços que garantem aí toda a população de ter um reconhecimento e um acolhimento. Mas o que está em jogo aqui, sem dúvida nenhuma, é um processo de desmonte, feito a toque de caixa, com critérios políticos, e o presidente da CCJ deixou isso evidentemente claro aqui quando pegou o microfone para falar de militância, para esculachar o Grupo Tortura Nunca Mais. É óbvio que tem um viés político e ideológico na tentativa de acabar com um imóvel de tamanha importância, que é o imóvel que hoje ocupa o Tortura Nunca Mais. Então, nesse sentido, é fundamental também dizer que nós vamos apresentar novas emendas, inclusive, ao substitutivo, para retirar o Maracanã, que o governador é caloteiro, nem terminou de pagar e já quer vender,
para retirar a aldeia Maracanã, que, como já foi vociferado aqui nesse microfone, de novo, o racismo, a lógica de não reconhecer os indígenas como parte integrante da nossa sociedade, fica aqui, enfim, tentando destituir de dignidade os indígenas, as famílias indígenas que hoje ocupam a aldeia Maracanã. E os imóveis da UERJ, que dizer, ataque a pobre, ataque a indígena, vamos atacar também a inteligência, ou produção do conhecimento feito pela UERJ. Então não se olhou também uma universidade tão importante que é do estado do Rio de Janeiro na sua produção de conhecimento e saber. Sabe por quê? Porque os ataques é a inteligência, os ataques é contra a racionalidade, os ataques é contra a humanidade, não tenha dúvida disso. Então, defender o patrimônio público não, obviamente, não é ser contra uma boa gestão, pelo contrário, é exigir que a gestão seja responsável, transparente e socialmente orientada. Vender o que é do povo, sem critério e sem debate, não é eficiência, é negligência com o futuro do Estado. O Rio de Janeiro já perdeu demais com essas políticas imediatistas, de vender o seu patrimônio, como foi o exemplo que eu acabei de dar aqui da SEDAI, que esse dinheiro foi usado em campanha política para reeleger o governador com mais de 60% dos votos, que agora o governador suja de novo as suas mãos de sangue para ser... concluir, deputada. Pois não. E agora o governador suja as suas mãos de sangue para ganhar apoio social diante do massacre de 121 pessoas no Complexo da Penha e do Alemão, para se reeleger e para eleger os seus pupilos. Por isso eu reafirmo, a bancada do PSOL votará contra o PLC 40 de 2025, tal como está redigido, e nós vamos continuar lutando para impedir que o patrimônio do povo fluminense seja colocado à venda, como se fosse sobra de almoxerifado. Governador Cláudio Castro, toma vergonha na cara e apresente algo que tire o Rio de Janeiro do abismo financeiro, fiscal e econômico. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Renata Souza. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. O projeto